Ai, foi divertido. Muito divertido. Eu tô parecendo meu pai, velhinho já, que é bem velhinho, que fica inventando desculpa para sair. Assim, eu acho que eu tenho que comprar tal coisa. Daí eu vou lá e dou uma voltinha. Eu acho que eu tenho que comprar tal coisa. Eu fico inventando história para sair. Só para dar uma voltinha. E a gente fica mais cansado ainda nesses dias nublados que nem chove, nem abre sol, Não né? pode ir nem no quintal. É gostoso, Tem hein? que ficar trancado Dia no nublado. quarto. É É chato, gostoso, só que não pode nem sair do quarto, nem fazer Dormir, nada. hein? Só Dormir é dormir. chato. Eu não tenho sono para isso tudo, gente. No shopping não tem ninguém, né? Eu já fiquei sabendo que no shopping não vai ninguém. Gente, parece ter uma luz atrás de mim, parece que eu sou divino. Deus. Já soube que no shopping não tem ninguém. Eu não gosto de shopping, mas em todos os casos, eu ouvi falar. Ontem que chove todo dia, em Curitiba. Em A Ana tem Curitiba. Eu fui e fez 2 graus num dia. Curitiba é mais frio do que aqui mesmo. Vamos lá, na aula passada a gente fez aquela prova. Muito frio. Oi? No meu sítio também deu 4 graus. Sério? Noite. Onde é que fica mesmo? São Bonifácio. Aqui pertinho, né? São Bonifácio, mas começa a serra ali, né? É frio pra caramba. Perto de Rio, né? Ali deve ser uma delícia no verão. No inverno deve ser triste. Porque é muito frio, né? Vamos ver se eu consigo apresentar a prova. Aquele dilema da apresentação da aula passada. Vamos ver as respostas, fazer a correção. O pessoal que não foi muito bem, atenção. Oi. Eu achei outro museu bem legal também para visitar, o Museu de História Natural. Aquele que tu mandasse, eu entrei. A professora dinossauro. Botou no Class. A hora que aparecer para vocês me avisam, tá? A projeção. Nesse museu que a Gabriela me mandou, eu não consegui achar o dinossauro, eu fiquei perdida na recepção, porque quando eu clicava para ir para um lado, a câmera virava para o outro, daí eu ia para frente, voltava para o mesmo lugar que eu estava. Daí eu fiquei rodando em círculo, eu não sabia onde é que eu estava. Daí eu desisti e fui embora. Tem um lugarzinho ali no canto direito da tela que você clica, você consegue ir para várias salas. É bem turista quando vai para um outro país. O museu Apareceu, André. Apareceu? Apareceu. Foi. Vamos lá, então. Olha só. Prova sobre o Egito Antigo, então, né? Como eu falei, vocês recebem a prova com questões alternadas, elas não são na mesma ordem, nem as respostas são na mesma ordem, né? Então, não é necessariamente a ordem que vocês fizeram. Aqui, para mim, apareceu a primeira questão, assim, ó, durante o Médio Império, então, ó, durante o período dinástico, o Médio Império, os hicsos dominaram o Egito Antigo. Com relação a essa dominação, assinale a alternativa incorreta. Vamos ver. O que vocês colocaram? Eu pus os hicsos utilizados. Eu botei os hicsos foram ajudados pelos hebreus. Isso, olha lá. Tá certo? Isso aqui mesmo. Aqui, ó. No fim do Antigo Império, então antes do Médio Império, os nomarcas se revoltaram contra os impostos e isso enfraqueceu o Egito e possibilitou a invasão. Lembra que eu falei isso para vocês? Estava lá na linha do tempo, no finalzinho do Antigo Império, os nomarcas se revoltaram, daí tinha uma guerra interna. Lembra que eu falei assim, quer ver? Ó, eu lembro dessa aula. Quando a gente está numa guerra interna, a gente não presta atenção no que vem de fora. Os egípcios não se deram conta da aproximação dos hicsos. E os hicsos se aproveitaram do enfraquecimento da guerra, né? Porque a guerra enfraqueceu o Egito para poder dominar. Além disso, os hicsos usavam cavalo, carro de guerra, e aqui deve ser do ferro. Olha lá, a última, os hicsos faziam armas de ferro, que os egípcios não conheciam. Então, a alternativa que devia ser assinalada seria essa daqui. Os hicsos foram ajudados pelos hebreus. Não. Os hebreus até depois foram, mas quando os hicsos já tinham dominado, né? Os hebreus não eram um povo guerreiro, tá? Não por enquanto. Quando eles voltam do Egito, eles vão se tornar. Depois, a segunda questão para mim. O que marcou a passagem do período pré-dinástico para o período dinástico? O período pré-dinástico é o período de formação. O período dinástico tinha um faraó.
que marcou a passagem do período pré-dinástico para o dinástico? Vai, Gabi. Deixa eu ver qual que eu pus. As grandes construções, como as pirâmides e templos. Não. Eu botei essa Não é essa evolução, pergunta. Tem ordem diferente. Cadê? Então Aqui, pode ó. responder isso aqui porque eu não estou me achando. Ó, aqui. Lá, João. A sedentarização aconteceu no período pré-dinástico, quando eles se fixaram. A invasão dos Ixos, a outra pergunta já falava, foi no Médio Império, já no período dinástico. A revolta dos nomarcas foi no Antigo Império, já no período dinástico. Então, sobrou essa. A dominação do Baixo Egito pelo Alto Egito, por Menés, em 3200. Quando Menés dominou o Baixo Egito, começou o período dinástico, porque ele formou o Egito. Não existia Egito antes. Verdade, eu entendi. Então, a alternativa que deveria ter sido assinalada seria essa daqui. A terceira, para mim. André. Vamos ver. Natália, tá aí? Oi. Oi. Vamos lá, a Natália vai ajudar a fazer essa. Qual dos acontecimentos abaixo não se refere ao Médio Império durante o período dinástico? O que não tem a ver, que não aconteceu no Médio Império? Eu não tô com a prova aqui. Tu não tá vendo ela? Eu tô vendo, mas eu não tô com a prova. Ah, tá, mas não faz mal, não precisa ser a tua prova. Vem agora. Posso responder essa? Deixa a Nath tentar. Eu não lembro, professor. Não lembra? Eu também não. Antônio. Antônio tá aí. Ah, pera, deixa eu fazer uma coisa, peraí. Oi. Deixa eu fazer uma coisa aqui, peraí. Deixa eu passar vocês para a televisão, que eu consigo ver os dois. Aqui, estender. Só um pouquinho, tá, gente? Deixa eu passar para vocês para a televisão, que eu consigo ver vocês e a prova. Senão só aparece a prova para mim. Antônio, vai lendo aí a questão e vê qual é a resposta para gente. Qual dos acontecimentos abaixo não se refere ao Médio Império, durante o período Daí, dinástico? como é que tu responde essa? Pronto, passei para Ai, deixa eu ver. É que traz uma diferente, né? Ó, tudo que tem a ver com os Ixos é Médio Império. Eu botei do Amenófis. Ótimo, olha lá. Foi o Novo Império, isso. O uso de cavalo ajudou os Ixos a dominar, tá certo? Os hebreus aproveitaram que os Ixos estavam dominando, fugiram da Palestina e foram para o Egito, tá certo? Os Ixos, né, invadiram o Egito Antigo, tá certo? Amenófis IV fez uma reforma religiosa, acabando com o politeísmo e instituindo o culto a apenas um Deus. A reforma religiosa do Amenófis IV foi no Novo Império, foi no último período. Lembra que nós falamos, inclusive, assim, ó, que o Amenófis deve ter sido influenciado pelos hebreus. A permanência dos hebreus no Egito durante longos anos deve ter influenciado o Amenófis IV, essa ideia do monoteísmo, porque os hebreus eram monoteístas. E daí ele queria, acho que até tem uma questão sobre isso. Ele queria diminuir o poder dos sacerdotes, né? E ficar com mais poder, óbvio. Vitória. Vitória tá aí? Tô. Oi, Vitória. Tudo bom? Tudo. Vamos lá. O que motivou a tentativa de monoteísmo? Acabei de responder. De Amenófis IV, por volta de 1375, ali faltou o AC, antes de Cristo. Por que ele quis fazer uma reforma religiosa? Eu não lembro direito, mas eu acho que era
Eu acho que eu errei essa na prova, não lembro. Para agradar os hebreus? Será que era para agradar os hebreus? Eu sei, João, prof. quem acha? É a do Rio Nilo, né, Pro? Prof, eu sei. Eu sei quem. Vai, Nietzsche. Nicolas. Nicolas. Fala, Nicolas. Ah, que bom. É porque eu não estou te vendo, daí não sei, eu acabo falando de que eu vejo. Ou então A resposta é para diminuir o poder dos sacerdotes que ameaçava o poder do faraó. Ótimo, Nicolas, é essa mesmo. Ó, o Amenófis IV, que tentou criar o monoteísmo, né? Queria diminuir o poder dos sacerdotes, que estavam lá ameaçando ele, né? Com muito poder, que tinha os templos de Osíris, os sacerdotes de Osíris, de Ísis, de Anubis, eram sacerdotes mega poderosos. Maria Clara, tá aí, Maria? Tô aqui. Ali, vamos lá. Maria, o que marcou, qual é a principal característica do Antigo Império no Egito Antigo? Olha lá, período pré-dinástico, período dinástico. O período dinástico é Antigo, Médio e Novo. Qual é a principal característica do Antigo Império? Lembra dessa? Do antigo? Do Antigo Império, isso. Consegue ler Eu as não lembro alternativas? qual que eu marquei. Não, mas não precisa ser qual que tu marcou. Pode ser agora, faz agora. Consegue ler as alternativas? Está As aparecendo aí para grandes ti? construções. Tá. Tá, então tenta fazer, vamos lá. Eu acho que é a invasão dos Hicsos. A invasão dos Ixos. O que tu acha, Sofia? Fala, Sofia. Ah, é do antigo império? Isso, Maria. Isso. Do Antigo Império, Maria. Tá. Também eu vou tentar lembrar qual que eu marquei. Não, não precisa ser que tu marcou, Maria. Lê as alternativas e pensa qual que tem a ver com o Antigo Império. Maria, tu tá vendo o que ele tá apresentando? Tô. Ela tá lendo, calma. Não lembra? Não lembro. Essa eu Posso lembro. ir? Ah, Sofia, já tinha chamado. Depois eu deixo você responder outra. As grandes... Eu posso ir, eu sou depois da Maria Clara. Eu sou depois de Maria Clara. Fala, Sofia, depois eu deixo você responder outra. É as grandes construções, como as pirâmides e templos. Isso, aqui, Maria. Ai, cadê meu cursor? Sumiu, aqui. O que marcou o Antigo Império, João, foram as grandes construções. O Médio Império, os Ixos invadiram. No Médio Império, os hebreus chegaram. E a reforma religiosa do Amenófis IV é no Novo Império. Então aqui é Médio, Médio, Novo. As grandes construções são do período mais antigo do Império egípcio. Lembra que eu falei para vocês assim que no começo eles construíam pirâmides, porque eram bem protegidos pela natureza, mas depois que eles foram invadidos, os invasores perceberam que tinha um monte de riqueza ali, eles acabaram construindo daí, enterrando os mortos lá nas montanhas. Eduarda, Maria, o que caracterizou o período pré-dinástico no Egito Antigo? Pré-dinástico, ou seja, antes do rei. A sedentarização dos egípcios e a formação dos nomes. Ótimo! Aqui, ó, a sedentarização dos egípcios e a formação dos nomos. Foi a época que o Egito estava se formando ainda, né? As aldeias estavam se formando, que eram governadas pelos nomarcas. Depois, em 3200, mais ou menos, antes de Cristo, o Menés, que é um faraó meio lendário, né? Não
tem provas da existência do Menés, Menés unificou o Alto e o Baixo Egito e formou o Egito Antigo, começando o período dinástico. Daí começa a ter um faraó. O Menés era como se fosse Horus. Agora Horus juntou tudo e governa o Egito. André, posso responder essa? Quem é que está falando isso? Luísa. Pode, Lu, deixa eu ver. Vamos lá. Assinale a alternativa incorreta com relação ao faraó. O que tu botou? Tinha que respeitar as ordens da nobreza e dos sacerdotes. Isso. Olha lá, onde é que está isso? Aqui, ó. Gente, o faraó tinha que respeitar a ordem de alguém? Não tem lógica. Um Deus respeitando a ordem de nobre e de sacerdote, não tem lógica? Então, essa aqui era incorreta. Vamos lá, próximo. Não faz mal, Maria. Estava travando, mas não faz mal, tá? Consegue agora? Consegue agora? Pedro. Pedro tá aí? Eu. Vai lá. No Médio Império. Vai? No Médio Império, os hebreus migravam da Palestina por causa de uma seca prolongada para o Egito, o que permitiu os hebreus atravessarem no Egito. Entrassem. E aí? O que estava acontecendo no Egito que permitiu que os hebreus entrassem? Nesse período, o Egito estava sob domínio, os incas impediram essa migração? Ótimo, é isso mesmo. Yeah. Nesse período, quando os hebreus vieram, o Egito estava sob o domínio dos Hicsos. Lembra que nós falamos sobre isso? Os Hicsos, tanto faz quem está ali. Os Hicsos permitiram a entrada dos hebreus, porque quanto mais gente trabalhando, mais imposto os Hicsos ganhariam. Então, os hebreus se infiltraram na sociedade egípcia, se misturaram aos egípcios, só que tinha uma diferença, né, entre os hebreus e os egípcios. Qual é a principal diferença entre os hebreus e os egípcios? Os hebreus eram monoteístas. Os hebreus eram monoteístas. Isso daqui a pouco vai incomodar. Eu não perguntei isso na prova, mas lembra que durante o novo império, os hebreus vão ser perseguidos, escravizados, porque eles eram monoteístas. Era muito perigoso ter um povo monoteísta, e muita gente monoteísta, por poder do faraó. Daí eles começam a escravizar os hebreus, até que o Moisés junta o povo e, perna para que te quero, fugiram do Egito de volta para a Palestina. Vamos lá, próximo. Gilberto. Tá aí? Tá ali. Com relação à localização geográfica do Egito, assinale a alternativa incorreta. O que tu botou? Ou o que tu acha, Gilberto? Incorreta? Incorreta. Eu vou ler aqui, porque eu não me lembro muito bem. O isolamento. Não faz mal, pode ler. Calma aí. É incorreta, tá. O isolamento egípcio ali. Acho Isso, a primeira. Concorda com o Gilberto? Sim. Sim. Olha lá. O isolamento egípcio foi fundamental para a dominação de outras sociedades. O Egito só vai dominar outras sociedades no novo império. Quando eles expulsaram os Hicsos, e aprenderam com os Hicsos a fazer arma de ferro, né? E expulsaram os Hicsos, daí é que eles vão dominar outros povos. Então, ó, no último período da história do Egito, é que eles vão dominar outros povos. Inclusive, o Egito não era um povo que tinha muitos escravos até então. Tinha muito mais camponês do que escravo. Tá? Só nesse último período que vai ter bastante escravo daí. E eu acho que é a última.
Qual fator geográfico? Deixa eu pensar aqui. Quem não respondeu? Quem é esse A? A Ana. Qual fator geográfico, Ana, possibilitou o desenvolvimento da civilização egípcia na antiguidade? O que a geografia ajudou Qual ano? na formação do Egito? A Ana Paula não está? Ana Paula tá Ana sim. Luísa. Ana Paula tá sim. Ana Paula. Ah, acordou. A Ana Luísa. Ana Luísa é um L. Ah, é? Então não está mais. Tá sim, Ana Ana? Luísa é o amante da natureza. A Ana Paula tá aqui sim. As duas Ana estão, vai, Ana Luísa, André. Ah, mas é a Ana Luísa. Tenta aí, Ana. Eu? É, Ana Luísa. Como é que tu responderia essa última questão? Peraí, vou ler, tá? Tudo bem. A primeira? A presença do deserto do Saara que favoreceu o estabelecimento de aldeias na região. O deserto favorece a formação de Eu aldeias? errei essa, eu acho, na prova. Não. João Passou. Teodoro, tá aí? Ana Paula quer ir, prof. Olha um pouquinho. João Teodoro. Oi. Oi, tá aí? João, olha a última questão. Vamos pensar Eu juntos, esqueci bora lá. tudo, André. Não faz mal, faz agora. Ó, João, pensa comigo assim, quer ver? Eu tô olhando para lá por causa da televisão. Tem um microfone ligado, acho que é da Sofia. Não, é o do próprio João, é porque tá com barulho na casa dele. Ô, João, vou pensar pela lógica, olha lá. O que é importante para a formação de uma aldeia? Eles vivem do quê? Qual é a principal atividade que eles fazem? O conhecimento militar? Não. Ó, para eles viverem, João, eles precisam do quê? De Comida. militares? Vamos lá. Agricultura. Deixa eu ajudar o João, vamos lá. Agricultura, isso mesmo. Então, qual das alternativas, João, fala sobre isso? A última. A última, ótimo, João. É isso aqui. Olha lá. Valeu. A existência do Nilo possibilitou a prática da agricultura em suas margens, a pesca e o uso de suas águas para diversas finalidades. Então, a pergunta é, de que forma a geografia ajudou a existência de densa floresta? Naquela região não tem floresta tropical. Tá? Lá no norte da África até tem, mas não é no Egito. É onde hoje fica Marrocos, ali, aquela parte tinha uma floresta tropical. A existência de cidades, não, eles vão formar as cidades, né? Mas o Nilo, as cheias do rio Nilo, é que vão possibilitar que eles possam plantar ali naquela região e sobreviver, ou enviar a nossa prova. Vamos ver a nossa pontuação. Ai, cadê? Aqui. 2 horas depois, está carregando, calma, gente. Não tá tão demorado igual o meu. Ele não está conseguindo calcular. Tiramos um 10, tá. Não apareceu aqui, mas não sei. Ah, é 10. Olha lá, razão. Tiramos 10. Uhul. Voltando agora, então. André, tu vai fazer o pré-conselho?
Posso fazer. Ah, vocês estão lá agora. Deixa eu pensar, deixa eu virar assim. Vocês estão aparecendo no TV. Posso usar o tempo da aula que falta, gente, para vocês falarem e fazerem o pré-conselho, então. Na verdade, o professor regente de vocês, que é quem? A Ana, né? Jonathan. Jonathan. Era a Ana, só que ela não podia participar da reunião porque ela mora longe, aí virou o Jonathan. Ah, é? Ah, então, o Jonathan vai fazer o pré-conselho geral com vocês. Tá? Falando das coisas mais gerais da escola, as coisas mais gerais. Mas tem aquilo que vocês podem falar da aula de história, que podem falar para ele, né? Se não conseguirem falar para mim, mas podem falar para mim também. Tá? Então, se vocês quiserem falar alguma questão, pedir alguma coisa, ou fazer alguma crítica, ou fazer alguma coisa que funciona, falar sobre alguma coisa que funciona, vocês podem aproveitar esse momento. Vamos lembrar que quando a gente faz uma avaliação de alguma coisa, a gente aponta aquilo que não está legal, para poder ter uma mudança, mas também aponta aquilo que é legal. Avaliar são as duas coisas. Né? Às vezes os alunos têm um entendimento de que avaliar é a hora de fazer as críticas. Não necessariamente. Também é a hora de fazer a crítica. E a gente está acostumado, tá, gente? Estou há 20 anos ouvindo isso. Então, se tiver alguma crítica, pode colocar também. Então, vamos lá. Aproveitar o resto da aula. Para mim, a aula é perfeita, a melhor aula de todas. Eu gosto que você não fica preso só no livro. Eu também adoro história, é a minha matéria favorita por causa do professor, por causa do conteúdo, que eu adoro história. Verdade, do professor também. É verdade, é legal. Ah, mudaram o conceito sobre mim, hein? Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Alguma sugestão? Eu gosto daqueles vídeos, tipo, que nem a gente tinha dos australopitecos, por aí. Aqueles videozinhos, sabe? Que mostra. Então, eu gosto. Ótimo, né? Eu tenho, André. Foram ótimos. Fala, Pedro. A gente vai escolher você como regente ano que vem? A gente o quê? A gente pode escolher você como regente ano que vem? Ah, mas daí é outra história, né? O ano que vem vocês vão ter que ter maioria para poder escolher daí. Mas o Jonathan vai ajudar vocês também, como regente. Acostumaram a ser regente de sexto ano, raramente me escolhem como regente. Porque como vocês vêm do quinto ano como coordenador, e vocês ainda me veem na hora da escolha como coordenador, então acabam não me escolhendo. Quem me escolhe é geralmente oitavo e nono. A gente queria te escolher, mas daí já tinha tirado todo mundo. Não tinha Vera, Cecília nem tudo. Daí quem sobrou foi Jonathan. Então, assim, ó, eu vou avaliar também, vou aproveitar para avaliar. Né? As nossas aulas, mesmo à distância, têm sido muito legais. Eu vejo, assim, alguns alunos que, mesmo à distância, essa modalidade de ensino não foi pensada para vocês, tá, gente? De forma alguma, isso aqui é para adultos, esse jeito de aprender. Mas tem alguns alunos que mostram, mesmo à distância, o quanto prestam atenção na aula, o quanto aprendem, conseguem fazer as relações. Olha como isso é legal. Para mim é uma surpresa, tá? Porque eu tinha uma resistência em relação a videoaulas, em relação à aula online, mas alguns alunos me mostram que é possível, que conseguem aprender também desse jeito. É claro que presencialmente é melhor, tá? Na idade de vocês é fundamental a gente estar presente, porque enquanto eu estou dando aula aqui, eu só estou vendo a Gabi, a Sofia e a Vitória às vezes. Né? Na sala de aula eu consigo ver todos. Eu vejo as reações, os olhares, quem está fazendo, quem não está fazendo. Né? Na sala de aula a gente consegue se aproximar dos alunos, é muito melhor. Mas aqui também, de certo modo, vejo que alguns alunos conseguem aprender. Né? Isso para vocês é um ganho de maturidade, tá? Vocês vão crescer bastante com isso. Porque vocês tiveram que assumir a tarefa de aprender. André, e dá mais valor na escola também, né? Oi? E dá mais valor na escola também, né? Porque antes, tipo, eu achava chato ir pra escola, mas agora do valor, né? Tipo, de aprender melhor, entendeu? Ter um professor mais presente e tal, ensinando melhor, também empurrões. Acho que essa experiência mostrou pra gente, tanto a gente
quanto o professor, que é diferente da aula aqui, tá? Sinto na minha sala, mas é pequenininha, estou sentado para poder caber na tela. É ruim, eu prefiro dar aula na sala de aula. Quanto para os alunos, né? Que assim, a escola não é um lugar que às vezes tinha aquela avaliação, ai, que saco para a escola. Mas olha que bom poder sair de casa, ir para a escola, ver os amigos, né? Conversar com as pessoas pessoalmente. Acho que tudo isso está mostrando para a gente o quanto esse contato físico e a escola são espaços legais, né? Importantes para a gente. Fala, Sophie. Uma coisa que eu queria te pedir é quando tu posta vídeo de videoaula, tu pode pôr na tarefa, porque eu esqueço de ver o canal da escola todo dia, sabe? Daí eu queria que tu colocasse nas tarefas. Eu não fiz mais videoaula, tá? Porque eu estava fazendo videoaula e os alunos não estavam assistindo e depois eu tinha que explicar tudo novamente. Então, eu já explico por aqui, então fica gravado mesmo. É melhor também aqui, porque daí a gente tira dúvida na hora, porque daí fica o conteúdo para trás. Sem contar que eu estava indo muito rápido. Uhum. Tinha turma que eu estava indo muito rápido com videoaula. Se eu continuasse naquele ritmo, eu ia acabar o ano de setembro. Certo? Então, galera. Bom, faltam acabando, tá? Meu Deus, a gente começar o vídeo de curso agora. O vídeo de curso a gente fala rapidinho sobre ele, tá? Na próxima aula, eu já começo Mesopotâmia. Ah, viu o cachorrinho da Vitória também lá. Todo mundo aproveitando para trazer o pet para aula. A cara que a Vitória ficou travada é incrível. Trazendo o seu pet para aula. Que não estava na aula, eu mostrei o meu. Eu acabei Eu não consigo trazer o meu. Não consegue. Acho que é um pouquinho grande. Um pouquinho? Parece um lobo. Eu não vi, não vi. Então tá, gente. Bom ver vocês. Aproveitem o feriado amanhã em casa. Descansem. Né? Não, a gente... Hoje é quarta ou é terça? Hoje é quarta. Sexta-feira a gente tem aula normal, hein? Beleza. Tá bom? Fala, galera do YouTube. Tchau, tchau, gente. Tchau. Desliga a gravação. Tchau. Tchau. Professora, a gravação. Vou terminar agora. Ah, my God. Nossa, ai, filho. Tchau. Tchau, André. Tchau, João.